Bom dia, gente. Hoje, segunda-feira, dia de saudar nosso Pai Bara, nosso Pai Exu. Ele, no dia de hoje, nos traz discernimento, né, sabedoria, transformação, né, movimento, para quando ele botar a gente em uma encruzilhada das nossas vidas e ele apontar um caminho que a gente possa, né, ter sabedoria para seguir aquele caminho, porque uma coisa que eu aprendi, se o caminho não for certo, ele tira a gente de lá. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter receio, a gente não precisa ter dúvida, a gente só precisa ter confiança, seguir o caminho que as encruzilhadas não apontou, e se caso não for o caminho certo, ele mesmo nos tira de lá. Se o caminho for para nos prejudicar, para não, né, para nos fazer mal, a espiritualidade nos tira. Então a gente tem que ter confiança na gente, confiança em quem a gente carrega, né? E que eles sempre estão nos protegendo e que se a gente não estiver no caminho certo, eles tiram de alguma forma de lá. O que a gente não pode é ter teimosia, né? De ficar em um caminho que tá desvalorizando a gente, tá machucando a gente, porque às vezes, outro dia eu tava lendo um negócio que falava que por muitas vezes a gente segue caminho e acha que o sofrimento como eu vou dizer, é coisa do axé, né? E às vezes a gente, por teimosia, por querer aquele caminho, fica insistindo. Mas aí vem a espiritualidade e nos mostra que aquilo ali não está acontecendo porque não é nosso caminho. Então, vamos ter paciência, vamos ter sabedoria e seguir o caminho que Bara está nos dando. E se caso não for o caminho certo, ele vai tentar, de todas as formas, tirar a gente daquele caminho. E hoje, como é segunda-feira, vamos abraçar a energia também do nosso Pai Omolu, né? Afastando todos os ajugos dos nossos caminhos, fazendo aquela oraçãozinha, né, para ele, que ainda é uma segunda-feira de agosto, que precisamos, né, pedir ao nosso Pai Omolu para poder nos dar transformação e sabedoria também para a gente sempre viver no presente, viver aterrados, né, viver o momento ali, para a gente não ficar tão ansioso com o futuro, nem deprimidos com o passado, para a gente ter sabedoria para seguir o nosso caminho de luz, o nosso caminho de fé, de espiritualidade, mas também não esquecer que a gente está no mundo, né, de materialista, e a gente também precisa viver aqui no material e viver nossas provas e nossas como no mundo de provas e expiações, então a gente vai passar por atribulações, a gente só tem que ver como a gente passa por essas atribulações, né? Se a gente vê elas como um aprendizado, né? Porque, ou se a gente vê como coisas ruins, porque tudo é a forma como a gente olha aquela situação. Então a gente tem que ter sabedoria para aprender a olhar certas situações, né, da nossa vida e não nos desesperar e nos fazer de vítima. Vamos ver o que o conselho do tarô nos traz no dia de hoje, em cima dessas duas energias. Nossa mãe Obá, o Sol e Iku. Iku é a morte, gente. Então, o que é a espiritualidade de nosso pai Exu e o Molo traz no dia de hoje? Obá é uma guerreira, né? Então a gente precisa, para a gente reconhecer quem somos de verdade, reconhecer a nossa luz, a gente precisa guerrear, a gente precisa reconhecer quem nós somos. Quando a gente impõe um limite ali, né, para as pessoas à nossa volta, para situações à nossa volta, a gente reconhece a nossa luz. Porque todos nós, gente, como eu falo, ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente fosse melhor do que alguém, a gente não estava reencarnado aqui na Terra, num planeta de provas e expiações. A gente estaria em um outro plano mais superior. Então, se estamos aqui na Terra é porque todo mundo é igual a todo mundo. Só que a gente tem a nossa força. E às vezes a gente precisa lutar para reconhecer e mostrar quem nós somos, não para as pessoas à volta, mas para nós mesmos, né? E isso para isso a gente precisa deixar morrer muita coisa,
né? A gente tem que matar muita coisa, às vezes, dentro da gente mesmo e do lado de fora. Mas a gente precisa reconhecer quem nós somos, reconhecer nossa força, não deixar nada nem ninguém diminuir. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente precisa mostrar a nossa garra, né, mostrar o quanto a gente é forte para poder impor, né, limites a outras pessoas, né, mostrar o brilho que nós temos, porque a gente não precisa pedir autorização para brilhar. Se a gente tem aquele brilho, a gente brilha e pronto. As outras pessoas que têm que respeitar o brilho da outra, não é a gente que tem que ficar se ofuscando para as pessoas à nossa volta não se sentirem ofendidas. A gente tem que ser quem a gente veio ser e a gente mesmo tem que reconhecer a nossa força e reconhecer isso dentro da gente. Não para ter aplausos de fora, mas para sentir o orgulho de quem nós somos mesmo, tá bom? Gratidão por quem chegou até aqui. O próximo vídeo, gratidão, gratidão, gratidão.